desempenho térmico e características térmicas do transformador. Os transformadores em operação normal geram grande quantidade de calor que precisa ser dissipada no meio externo para não prejudicar a isolação dos enrolamentos. Os principais motivos para a elevação da temperatura dos transformadores são perdas de energia no núcleo de ferro em forma de calor e perdas no cobre decorrente do efeito Joule. A variação de temperatura consequente dessas perdas pode causar um decréscimo na expectativa de vida útil do transformador. Por isso, o calor gerado é transferido ao meio de resfriamento e que, em contato com as paredes ou através dos radiadores, é conduzido ao meio ambiente. Como podemos ver na imagem, o ponto mais quente de um transformador corresponde à parte superior do enrolamento primário e a parte mais fria corresponde à parte inferior do enrolamento primário, que fica próxima à entrada do óleo que acaba de circular pelos radiadores, ou seja, que acaba de ser resfriado. Os modos de transferência de calor, nós temos alguns processos, tanto externa como interna, que são realizados da seguinte forma: condução, que é o modo de transferência de calor do óleo à carcaça do transformador, radiação e convecção. Convecção é responsável tanto pela transferência de calor do núcleo ao óleo, como do tanque para o meio ambiente. Para temperaturas menores, a condução e a convecção são os principais mecanismos de transferência de calor, enquanto que, para altas temperaturas, a radiação é o fenômeno dominante. Bom, ainda nos processos de transferência de calor, temos a transferência de calor por convecção, que pode ser feita por duas formas: a convecção natural e a convecção forçada. Na convecção natural, a massa de ar aquecida em contato com o corpo do transformador movimenta-se para cima, sendo substituída por uma massa de ar mais frio embaixo. Isso tudo num processo lento e contínuo. Quando a massa de óleo quente atinge a parte superior do transformador, inicia-se seu caminho de retorno através dos radiadores, cedendo o calor ao meio externo, chegando à parte inferior já resfriada. No caso da convecção forçada, são utilizados ventiladores que aceleram a movimentação dessas massas de ar. Em resumo, na refrigeração por circulação de ar, ocorre a convecção natural ou fluxo de ar forçado sobre a bobina e o núcleo. Esse caso é limitado para transformadores de baixa tensão, que ficam em ambientes cobertos e têm potência inferior a 1500 kVA. Já a refrigeração por radiadores, os radiadores são adicionados a tanques de alguns transformadores de distribuição para aumentar a superfície do reservatório e melhorar a transferência de calor. Grandes transformadores de distribuição e transformadores de potência exigem geralmente um banco de radiadores. Como podemos ver aqui na figura, temos um transformador acoplado ao radiador que está fazendo essa dissipação de calor para o meio. Bom, existem alguns sistemas de refrigeração e os transformadores podem ser classificados quanto ao tipo de refrigeração. O quadro apresentado mostra as nomenclaturas aplicadas aos transformadores fabricados nos Estados Unidos e as classes denominadas pela IEC. A gente vê aqui que a nomenclatura da IEC, usando 4 letras, se torna mais descritiva do que a norma americana. Por exemplo, ONAN significa óleo natural, ar natural. ONAF, óleo natural, ar forçado. E assim por diante. Alguns sistemas que podemos citar são, por exemplo, o ONAN, que são tanques e radiadores que utilizam o ar e a convecção natural do óleo para transferência de calor. Temos a possibilidade de usar o termosifão, onde o óleo aquecido devido ao calor do núcleo e das bobinas sobe para o topo do tanque, na entrada do radiador, e o óleo frio que sai por baixo do radiador chega ao núcleo e aos enrolamentos por uma passagem inferior. Assim temos o ONAF, ou seja, óleo natural ar forçado, os transformadores que necessitam forçar, como motores, a passagem de ar através dos radiadores. Esse requer uma energia auxiliar para ligar os motores para ventilação. Temos também o sistema ONAN
ONAF e ONAF. Nesses casos, os transformadores são resfriados por convecção natural até uma temperatura T1 e então entram no primeiro estágio de ventilação forçada até uma temperatura T2 e em seguida entram no terceiro estágio de temperatura forçada até atingirem a temperatura T3. O tipo ODAF, que é óleo direcional ar forçado, nele a capacidade de carregamento do transformador é aumentada devido ao uso do ar forçado, podendo chegar até a 125% da potência nominal. Ao se conectar mais cargas ao transformador, a temperatura interna do equipamento pode chegar a ser a máxima suportável. Então, a solução é aumentar a velocidade do óleo bombeando com as bombas localizadas na parte inferior dos radiadores, para que assim ele consiga dar conta desse aumento de capacidade. Bom, a construção do radiador de óleo natural forçado se dá como apresentado na figura. Ele possui grandes tubos no radiador para minimizar a restrição do fluxo de óleo sob convecção natural e o ventilador é montado na parte inferior do fluxo de ar dirigido para cima. Já a construção do radiador óleo forçado ar forçado, o óleo é forçado através dos tubos estreitos de cima para baixo por meio de bombas de óleo. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Óleo natural a natural, onde temos os radiadores e a circulação natural do óleo, e temos óleo natural a forçado, onde temos os radiadores e a implementação de ventiladores para forçar a circulação do ar. Temos também aqui o sistema óleo forçado a natural, onde foi adicionado em relação ao anterior uma bomba para forçar a circulação do óleo, e o óleo forçado ao forçado, onde tem a presença de ventiladores para forçar a circulação do ar e da bomba para acelerar a circulação do óleo. Outro tipo é o OFWF, que é óleo forçado água forçada, onde a refrigeração é feita pela água ao invés do ar, ou seja, o óleo sai do transformador e passa por um processo de troca de calor com um tanque de água, que está a uma temperatura menor do que a temperatura do óleo. Bom, o sistema utilizado com maior frequência em unidades menores é a refrigeração natural, o ONAN. Nele, o calor é absorvido pelo óleo e dissipado no ar através dos radiadores. No sistema de óleo natural ar forçado, os radiadores são adicionalmente refrigerados por meio de ventiladores. O sistema de refrigeração pode também consistir de bancos de radiadores separados ou com um trocador de óleo-água, como foi apresentado o OFWF. A refrigeração pode ainda ser incrementada por meio de um fluxo direcional de óleo. Bom, a condutividade térmica está diretamente relacionada com o material empregado no transformador. Temos que em líquidos ou isolantes elétricos, a transmissão de calor ocorre de forma oscilatória, tal como ondas sonoras, por exemplo. Já em estruturas cristalinas, o movimento oscilatório diminui a condução do calor devido à irregularidade da cadeia molecular. E em materiais que são metais puros, a condutividade térmica é aproximadamente proporcional à condutividade elétrica, ou seja, é muito boa. No que diz respeito à expectativa de vida de um transformador, seus componentes podem ser divididos em dois tipos. O primeiro de envelhecimento lento, que é o cobre, o núcleo de ferro e o aço carbono, que compõe o tanque e outras partes internas da estrutura, e de envelhecimento acelerado, que é o papel isolante e o fluido isolante. Bom, como o transformador é um equipamento de custo elevado, ele é construído para uma expectativa de vida útil de 30 a 40 anos aqui no Brasil. O principal elemento limitador da vida útil do transformador é o papel isolante, que é fundamental na isolação, como a gente pode ver, ele é bastante utilizado, como apresentado na figura ao lado. O papel isolante tem por objetivo isolar eletricamente as espiras para que não haja passagem de corrente entre elas.
ou da bobina para o núcleo ou para as partes aterradas. Salientando que quando a gente fala de vida útil, não quer dizer que o transformador irá falhar depois de um determinado tempo, e sim que ele perde as estatísticas, ou seja, ele perde sua confiabilidade de poder continuar operando com segurança. É de extrema importância, então, conhecer a temperatura do meio ambiente, que deve ser acrescida à elevação da temperatura devido à carga, e assim obter a temperatura no ponto mais quente do enrolamento do transformador. O nível de degradação do papel isolante pode chegar a dobrar apenas com um aumento de 6 a 8 graus da temperatura do ponto mais quente do transformador, como a gente vai ver, por exemplo. Por exemplo, o tempo de vida útil do papel craft a 55 graus, em função da temperatura do ponto mais quente, pode variar da seguinte forma. Para a temperatura de 40 graus, no ponto mais quente, o tempo de vida útil do papel é de 12.900 anos. Já para o dobro dessa temperatura, 80 graus Celsius no ponto mais quente, o tempo de vida útil do papel é de 56 anos. E para uma temperatura de 100 graus Celsius no ponto mais quente, o tempo de vida útil do papel é reduzido para 10 meses. As alterações na temperatura causam também mudanças de carbonização do óleo isolante, alteração no pH, tornando mais ácido e aumentando o nível de oxidação. Então, a gente tem alguns critérios para limitar essa temperatura. Como critério geral, temos que a máxima temperatura no topo do óleo é de 100 graus para transformadores de 55 graus e 110 graus para transformadores de 65 graus. E a máxima temperatura no ponto mais quente é de 120 graus para transformadores de 55 e de 140 graus para transformadores de 65 graus. Mais os limitadores para que não haja perda de vida útil do transformador são de 95 graus para transformadores de 55 e 105 para transformadores de 65. Isso é a máxima temperatura no topo do óleo. Já para a máxima temperatura no ponto mais quente, sem perda de vida útil do transformador, a gente tem um valor de 105 graus Celsius para transformadores de 55 graus e 120 para os transformadores de 65 graus. Bom, o valor da temperatura no ponto mais quente do enrolamento pode ser obtido através da fórmula apresentada a seguir, onde ΔT0 é a elevação da temperatura no topo do óleo sobre o ambiente, ΔTC é a elevação da temperatura no ponto mais quente do enrolamento sobre o ambiente e TA é a temperatura ambiente. Nas figuras a seguir, a gente tem, primeiramente na esquerda, os valores de temperatura esperada em um transformador, onde temos a temperatura no ponto mais quente do enrolamento em azul e a temperatura do topo do óleo em lilás, e abaixo nós temos a elevação da temperatura no topo do óleo e a elevação da temperatura no ponto mais quente. No gráfico do meio, a gente tem, para esse mesmo transformador, a demanda em função do tempo que é exigida desse transformador. E, consequentemente, temos no gráfico da direita as respectivas temperaturas alcançadas, ou seja, as temperaturas reais, e não as esperadas, como no gráfico da esquerda, para esse transformador, onde vemos que a temperatura no ponto mais quente atinge seu máximo entre 120 e 130 graus Celsius.